Esse é o Fora da Caverna Podcast, o podcast que não é tão animalesco quanto o Podpah e também não é tão chato quanto a conversa com Pedro Bial. Esse não é meu podcast de humor, é um podcast de entrevistas, mas é muito divertido e interessante. Então, se você quer ver uma conversa fora da caixa, assista o Fora da Caverna Podcast. Curta, compartilhe, engaje e se corte. Um grande abraço, tamo junto. Mas a gente tem uma perversão do caminho natural, porque você falou assim, o bandido sempre foi religioso. Beleza, os caras tá ali numa vida perigosa, então ele acaba sendo a terapia, acaba sendo o conforto dele para um cara que pode morrer, que pode trocar tiro a qualquer momento. Só que o caminho natural, pelo menos o que eu observo sempre na periferia, é a religião tirar o cara do crime. Então é meio que controverso, porque ele perverte, ele cria um caminho para dizer assim, eu posso continuar no crime e ainda posso manter minha fé. Isso é excêntrico. Você fez uma colocação muito interessante, mano. Vou pegar teu raciocínio pra gente desenvolver aqui. Antigamente a gente chamava esse processo de metanoia. Tá? O nome é metanoia. Não tem nada a ver com noia de usar as coisas, não. É metanoia, que é o quê? É o processo de transformação, é ritualístico. Você encontra Jesus, você sai de um caminho ruim e você vai entrar num caminho bom. Sim. É um divisor de águas. O momento da conversão, todo mundo se lembra. Quando se converteu. Eu não sei se você se lembra quando você se converteu. Lembro, sim. É muito forte isso, ainda mais quem tá no mundo do crime. E isso era um rito de passagem pro cara sair do crime. Hoje não é mais assim, a metanoia ela não acontece dessa forma. O cara se converte e ele continua no crime. E aí a filosofia dele vai ser encontrada dentro da Bíblia ali, eu não tô falando que é correto novamente. Entendi. Quando a gente fala isso, o cara fala, não tô falando isso. A mesma Bíblia que ele lê é o cara que não é do crime lê. Mas ele tira certas situações ali para tentar, né, justificar o que ele está fazendo. Então o cara hoje ele vai se livrar, ele vai se converter, ele vai se livrar dos vícios, ele vai se livrar de uma série de coisas que o cara se livra quando se converte. Mas ele não vai parar com o crime, ele vai continuar. E uma coisa que é muito importante no neopentecostalismo, que é a filosofia da prosperidade, o traficante vai adotar isso. Vai adotar. Então, ele vai com as armas dele, com o espírito de grupo, com o identitarismo que é muito forte do evangélico, ele vai crescer, ele vai tentar fazer esse crescimento. Eu até indico um livro para o seu público aqui, se você puder leia, porque eu estou embasado também por pesquisadores, né? Eu não estou falando isso de achismos. Bruno Paz Manso, A Fé e o Fuzil. É um livro verdinho, Cássio. Ele deve ter uns 200 páginas. O Bruno, ele identifica esse movimento a religião junto com as armas, organizando a vida das pessoas dentro da favela. É interessante, cara. Isso chamou muita atenção, né? Quando eu vi assim as primeiras reportagens, eu falava, traficantes evangélicos, eu falava, opa, já tem uma contradição assim nesse meio. E tudo que a mídia quer, na minha visão, é demonizar. E aqui eu tô falando longe de lado político. Não estou falando isso porque eu sou de direita. Ah, não. Porque o neopentecostalismo, sobretudo, é movimento popular. E o cara que é elitista, que é o eu leio Foucault. Eu estou distanciado. Ele não tem contato com a fé. Ele pega o evangélico e faz dele que nem fizeram com o índio, sabe? O selvagem aqui, que eu vou caracterizar é assim, assado. Quanto que é uma comunidade diversa, cara. Você vai ter o batista, você vai ter o presbiteriano, você vai ter o pentecostal, você vai ter o neopentecostal, que é uma coisa totalmente diferente do cara da Assembleia pro cara da Universal. Os caras é tudo crente, né? É tudo crente. E é tudo burro, entendeu? E quando eu vi essa caracterização, eu falei, oxi. Traficante evangélico. Depois eu soube essa história, assim, que eu achei muito... É um personagem interessante, não tô dizendo que é certo. Longe de mim, não. Acho que é errado, inclusive. Acho que é errado não, é óbvio aí. É um absurdo. Na minha visão de fé, esse cara não tem nenhum pacto com Cristo. Na minha visão, não tem. Mas que é interessante você ver essa associação do criminoso, do chefe de facção, com a fé e essa parada toda de levantar símbolos, de Estrela de Davi e tudo mais, é uma coisa que é um personagem que daria um bom filme. Cara, assim, tem até... Às vezes eu discuto com algumas pessoas, e seja ela de esquerda ou de direita, tá, Cássio? Eu não tenho problema de debater com ninguém, eu tenho uma posição política bastante definida na minha vida, e falo para as pessoas que... Eu sempre coloco isso, tá? Espero que vocês não parem de me ouvir, porque às vezes uma pessoa que me conhece de outro canal e fala, Joel é esquerdinha, eu não vou ver o que ele tá falando. Eu me posiciono na centro-esquerda, tá, mano?
Sim. Mas eu tenho muita crítica a uma esquerda radical e a uma direita radical. Porque eu acho que carece um pouco de ajuste de pensar a realidade mesmo. Vamos lá. Vamos pegar o conceito de neoliberalismo, que é um conceito bastante usado na economia, principalmente de economistas de esquerda. Que seria aquela fase do capitalismo em que o Estado ele é retirado completamente. E aqui no Brasil foi mais ou menos aí no início dos anos 90 com o Collor. E realmente, o Estado brasileiro ele começou a sucatear o serviço público, isso eu não tenho o que dizer, e parece que todas as relações da nossa vida passaram a ser relações utilitárias relacionadas ao que é mais utilitário ou não segundo o capitalismo. Beleza. Sem o Estado e com pouco Estado, ou o Estado sucateando os seus serviços públicos, e sem a eficiência estatal, que aí entra no lance da direita, que na direita que é um Estado eficiente. Menor, mas mais eficiente, né? Quem criou, a partir do momento que se tira isso, quem constituiu uma rede de proteção para os pobres foram as igrejas, velho. Sim. As católicas e as evangélicas, não só. Os terreiros também. Você pega os terreiros de Umbanda hoje, são comunidades que ajudam, que fazem e tal. Então a religião ela acabou sendo meio que uma argamassa para que as pessoas se protegessem e para que tivesse uma rede de proteção dentro das periferias. E aí vai pegar bandido e vai pegar gente honesta, mano. Não importa muito isso. Agora, você fala que crente é tudo burro, você tá moscando, porque na verdade os caras estão dominando tudo. Mano, é que tem muita gente que não mora na periferia, né, velho? Mas a periferia, ela é evangélica hoje, mano. E preta. O evangélico Sim. é preto. O neopentecostal é preto. E quem toca as igrejas são mulheres pretas, mano. A identidade dessas mulheres é essa. Vamos lá, vamos falar de prosperidade, né? A filosofia da prosperidade, que é um bagulho muito forte nessas igrejas neopentecostais. Eu, particularmente, vejo, lá onde eu moro, várias pessoas que bebiam, que jogavam, e ao serem convertidas, elas param de beber e elas vão para a igreja. Nos finais de semana que ela gastava muito dinheiro, ela passa na igreja, um culto gratuito. Sim. O dinheiro que ele jogava fora no bar, ou o perigo que ele corria, ele tá gastando tempo de qualidade com a família. O cara tinha um fogão velho, ele trocou por uma air fryer. Ele ficou rico? Não. Mas ele prosperou? Prosperou. Então ele vai e bota na conta de Deus isso daí. E a igreja, ela tem se aproveitado disso, certamente, porque, tipo assim, quando a pessoa fala igreja ou pastor, ela acha que é um cara sozinho sendo vigarista, e a igreja ali oprimindo o cara. Mas não é, a igreja é construída por esses caras, mano. Sim. Uma das poucas ascensões sociais que o pobre consegue ter no Brasil é você entrar como um membro da igreja, depois diácono, depois não sei o que, você vira pastor, mano. Isso é uma das poucas coisas que o pobre consegue ascender socialmente no nosso país, dentro da igreja. Acaba sendo também um meio de ascensão financeira. Exatamente, e o crime ele não escapa dessa lógica. Entende? O crime também é um meio de ascensão financeira para essas pessoas. Exatamente, cara. Às vezes você tem uma igreja evangélica dentro do BOP, certo? Às vezes o BOP sobe o morro pra dar tiro nos caras, e os caras descem o morro pra dar tiro no BOP, e os dois tá falando de Deus. Os dois fez oração antes de descer, o outro antes de subir. Por quê? Porque os caras perdem as bênçãos. O cara tá no meio de uma guerra, ele precisa de religião, ele precisa de alguma coisa que mova ele, que seja transcendente, e fale assim, puta, é isso, tá ligado? Mas aí a gente entra num problema, né? Eu tô entendendo o seu raciocínio, Certo. mas aqui você, assim, na sua fala, os dois estão com o mesmo propósito, os dois estão pedindo bênção, os dois têm uma crença transcendental, os dois, cada um tem sua verdade, certo? Sim. Mas não seria algo pra gente pensar que algum deles está... Quem que representa mais a verdade? Quem que representa mais o correto? Essa o que Tá. eu tô falando não é pra te colocar numa... Eu tô pensando também, assim, eu tô me perguntando. Veja, Cássio, quando eu faço essa análise, eu não tô falando do ponto de vista confessional. Tá. A gente pode colocar ali que a polícia tá correta de entrar, subir o morro e o comando tá errado porque tá ali, né? Teoricamente, a polícia tá correta porque representa o Estado, que é a Sim. força oficial, e o cara, como criminoso, ele representa uma força paralela. Exatamente, mas se eu sou um traficante e falo que o Estado executou Jesus. Se você é um traficante, fala que o Estado... Então, aí você tá pegando você vai pegar certos princípios que, apesar de não serem perfeitos, ele faz a sociedade permanecer.
Exatamente. Porque senão a gente entra numa anarquia. Teoricamente, o Estado, a polícia... Se eu não olho para a polícia, para o Estado, e eu não tô fazendo uma defesa da polícia, mas é do raciocínio do homem comum, meu raciocínio é do homem comum. Aham. Se eu não olho como a força oficial, que está do lado correto, os princípios da sociedade vão por água abaixo, que a gente vai entrar numa parada tipo tribo. Todo mundo vai ter um ponto de vista e todo mundo vai se achar o suficiente. Embora esse Estado, que eu acho que é o mesmo que executa inocentes, às vezes, que prende pessoas. É o policial que dá um tiro de bala perdida no moleque e não é responsabilizado, certo? Cássio, eu entendo o que você está falando. A minha leitura também é essa. Você tem o lado certo que você tem que escolher. É. Isso é claro, tá? Mas o traficante não acha isso. O cara que tá descendo o morro e evocando o nome de Deus, ele não tá achando que ele tá errado. Sim. Ele tá achando que Deus tá do lado dele, impulsionando ele a descer e trocar tiro com o Bop. E quando, evidentemente, ele ganhar ou tirar a vida de 2, 3 caras do Bop, ele vai achar que Deus estava do lado dele. Eu tô falando de crença, mano. Eu não tô falando necessariamente de um julgamento moral da gente que tá aqui sentado. Você tá sendo imparcial. Não, eu nem tô tentando ser imparcial. O que eu tô querendo dizer é que pro traficante ele tá correto e pro policial ele tá correto. E os dois usam Deus como justificativa. Eu e você acham que o polícia tá correto. Que ele tá do lado de Deus. Mas quando a gente pega essas duas partes tretando, obviamente que o que move eles não é isso, entendeu? Tipo, não é o certo. Os dois acham que estão certos e os dois acham que Deus está do lado deles, entendeu? Coitado de Deus, levando a culpa. Porque fica no meio da treta na boca de ladrão e na boca de polícia, você tá entendendo, mano? Mas no fim das contas, os caras, eles dizem que são evangélicos, velho. Você vai falar que o cara não é evangélico, entendeu? Você pode falar assim, ó, eu vou definir o que é evangélico. Pra quem? Se eu for seguir o princípio cristão, eu vou dizer que pelo fruto, né? Pelo fruto você reconhece a árvore, é um princípio bíblico. Então um cara que mata, estupra, não sei o quê, só pela... Senão o bigode lá seria cristão. Então. Só que, por exemplo, o Peixão proíbe Jack, não tem vez com ele, proíbe roubo, o que ele faz é vender o barato. Só que aí eu vou entrar agora, eu vou defender. Eu nem sou um bom representante, eu sou dos piores. A grande parada do cristianismo é uma moralidade que supera as regras. Tá, transcende, né? Transcende. Eu conversei isso com o pastor, ele falou assim, quando Jesus chega e diz assim, que você tá cometendo adultério só em olhar e tiver pensamentos com a mulher diferente, Jesus sabe que o cara vai olhar. Ele tá falando, não se apegue à regra, se apegue ao princípio, é maior, é a postura. Então, tipo assim, por mais que a própria figura do fariseu era o cara que era cerimonialmente perfeito. Tá. O cara que rezava em praça pública, o cara que tava lá, mas ele quando aparece o Filho de Deus, ele nega, diz que tem demônio. Mesmo o cara sendo perfeito, mesmo o cara operando milagres, mesmo a Bíblia apontando para aquele cara. Então, a grande parada... Seguir uma regra de conduta não basta para ser cristão. Ah, sim. Não, eu concordo plenamente com você. Porque, por exemplo, não olhe para a mulher do próximo. Pô, mas você olhou, você tem que fazer uma caminhada para não fazer isso. Exato. Essa que é a caminhada, né? Essa que é a parada. Mas, mano, é o que eu tô te falando. Eu também não vou defender esses caras de nada disso. O que a gente tá tentando aqui é fazer uma análise até que fria sobre isso. Eu não manjo nada sobre essa questão, tá? Eu até coloco que a gente precisa ter cuidado com isso. Mas é isso, cara. Os caras fazem uma interpretação de que eles estão corretos segundo o cristianismo. Mas na cabeça deles ele está correto. O TCP surge assim, então com a influência que é o do Peixão, o TCP, não é isso? Isso, mas ele na verdade ele não surge evangélico, né? Ah, tá. O TCP ele vai surgir, cara, de um movimento que acontece em Bangu 1 e que o Comando Vermelho vai e mata um cara que era chefe da ADA chamado Arnaldo Pinto Medeiros, o UE. Eles matam esse cara que era concorrente direto do Fernandinho Beiramar. E o terceiro comando e a ADA, né, que é amiga dos amigos, ela faz um pacto com o Comando Vermelho porque um dos chefes da ADA não morre, que era o assassino da Vila Vintém. Então é como se a ADA tivesse traído o terceiro comando, que era outra organização. E aí surge uma ala mais jovem que cria o terceiro comando puro. Sim. E eles já são caras que eram jovens no início dos anos 2000, em que o neopentecostalismo começa a ficar muito grande no Brasil, inclusive. No ano 2000 tem um impulsionamento muito grande do neopentecostalismo.
E aí um cara específico, dois na verdade, né? O Robinho Pinga e o Fernandinho Guarabu, lá da Ilha do Governador, do Morro do Dendê. O Fernandinho Guarabu se converte e ele fica no morro, ele consegue tomar o Morro do Dendê depois de uma guerra muito grande, e ele meio que vira evangélico lá, e ele começa a colocar certas regras ligadas à moral dele, segundo ele, evangélica, dentro do lugar. Então ele proíbe bebida, ele proíbe o conteúdo adulto no Gatunete, tem várias regras que você precisa cumprir ali e tal. E ele fica 15 anos à frente dessa comunidade. Foi o cara que mais ficou tempo à frente da comunidade. Sim. E aí, os caras do TCP viram que esse modelo do Fernandinho Guarabu deu certo. E aí começaram a replicar em todos os outros lugares. Então agora tem o Complexo de Israel, tem o Complexo de Jerusalém, que fica na Serrinha. Então, os caras vão fazendo esse tipo de coisa.